Nós estamos no lacursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar mais um pouco sobre a Lei 8.112. E hoje um tema muito legal, um tema bem interessante que é seguridade do servidor público federal, seguridade social do servidor público federal. Primeiro ponto que eu já vou deixar claro para você, meu amigão, minha amigona aqui do LAC. Nós não vamos falar de previdência do servidor. A gente vai falar da Seguridade Social. Ô, cabeça, tem diferença? Claro que tem diferença, meu amigão. Lembra lá da aula de Constituição, que tem lá um título enorme na Constituição chamada Seguridade Social, e dentro da Seguridade Social você tem Previdência, Saúde e Assistência Social. Essa sistemática de organização legislativa foi repetida, em parte, aqui na 8.112, porque a 8.112 fala da Seguridade Social do servidor, e é sobre ela que a gente conversa. A Previdência do servidor é um assunto diferenciado do direito previdenciário. Agora, no direito administrativo, a gente vai falar sobre a Seguridade Social. Basicamente, a gente vai falar sobre benefícios do servidor público e assistência à saúde do servidor público. A Lei 8.112 apresenta uma lista de benefícios aplicados ao servidor público civil da União e da administração indireta federal também. A gente está falando das autarquias e das fundações, belezinha? Então, olha só, sobre as disposições gerais da Seguridade Social do servidor. A Lei 8.112 prevê regras básicas sobre benefícios aplicados aos servidores públicos e sobre assistência social do servidor público. Segundo a 8.112, lá no seu artigo 183, a União manterá plano de seguridade social para o servidor e sua família. Trata-se de uma competência privativa da União de legislar sobre tal assunto, bem como gerir os planos de seguridade do servidor público federal. Então, meu amigão, pare e pensa agora numa competência privativa legislativa da União, Seguridade Social do servidor público. O servidor público, só a União vai poder legislar sobre matérias pertinentes à Seguridade Social do servidor público federal, porque aos estados caberá legislar sobre a seguridade do servidor público estadual, assim como aos municípios caberá legislar sobre a Seguridade Social municipal para os seus servidores, porque a seguridade que a gente está falando aqui é uma seguridade diferenciada daquela que talvez você já conheça, que é do INSS, que tem concurso bacana, né? A seguridade do INSS é uma seguridade social geral, ampla, para todo e qualquer trabalhador. Já a seguridade do servidor, ela é parte do regime jurídico de direito administrativo aplicado aos servidores públicos civis estatutários. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então, quando a gente está falando da 8.112, a gente está falando de seguridade social, a ideia é seguridade do servidor público federal, servidor público civil federal, administração direta e administração indireta, especificamente autarquias e fundações. Maravilha? Vamos em frente, então. Olha só. O regime de seguridade social da 8.112 aplica-se apenas aos servidores civis efetivos, olha só, aos efetivos, vamos destacar aqui com canetinha preta que é melhor, né? Aos efetivos estatutários da União, olha que bacana, da União, administração direta e indireta. Por que eu estou chamando a atenção para os efetivos? Porque a gente bem sabe que na administração pública existem dois tipos básicos de servidor. Aquele que é efetivo, aquele que fez concurso, aquele que você será muito em breve, se é que já não é, né? E aquele que é o comissionado, aquele que não fez concurso e ele está na administração porque ele ocupa um cargo comissionado. Esta Seguridade Social, ela aplica-se apenas ao servidor público efetivo, aquele que fez concurso. Maravilha? Sussa, tranquilos? Cabeça, eu não lembro, cabeça, do servidor comissionado, servidor efetivo. Vamos lá, então. Vamos lá para você relembrar. Olha só, dois tipos de servidor, tá? Servidor comissionado. E o servidor
efetivo. Servidor efetivo, obrigatoriamente, ele tem que passar por concurso público. E ele pode, depois de 3 anos de efetivo exercício, atingir a estabilidade. Beleza? Maravilha? Sussa! O servidor comissionado, ele ocupa um cargo comissionado. A gente chama de cargo em comissão ou cargo comissionado. Tá? Esse cargo comissionado tem algumas características. É só para direção, chefia ou assessoramento. Além disso, esse cargo comissionado ele é de livre nomeação e livre exoneração. Tá bom? E mais uma coisa. Não tem concurso. Não tem concurso para você ocupar um cargo comissionado. Basta você ser indicado por alguma autoridade e aí você está investido nesse cargo comissionado. Lembrando a súmula vinculante do STF que proíbe nepotismo, né? Eu não posso nomear minha esposa para um cargo comissionado, eu não posso nomear minha irmã, minha mãe para cargos comissionados, tendo em vista a proibição estabelecida não só pela Constituição da República, que visa a probidade e a impessoalidade, mas pela súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que vincula todos os órgãos da administração pública, não me interessa se é federal, estadual ou municipal, e independente de que poder seja, tá? Belezinha? Sussa, tranquilos? A Seguridade Social da 8.112 só alcança este aqui, ó. Aqui eu tenho Seguridade Social pela 8.112. E esse comissionado? Esse comissionado fica sujeito às regras do INSS. Como é que funciona a cabeça? Eu tenho um amigo lá no meu trabalho que ele é comissionado, ele é só comissionado, ele não tem cargo efetivo, ele não é cedido, enfim. Ele é nomeado de cargo de livre nomeação e exoneração. E ele foi fazer uma cirurgia e precisou de uma licença precisou de um afastamento em razão da cirurgia, para tratar da saúde dele, beleza? Então, seu amigo aí do trabalho, ele seguirá as regras do INSS e não seguirá as regras da 8.112. Ele vai ter o mesmo direito à licença para tratar de saúde dele, para cirurgia, enfim, o que for lá, mas as regras que devem ser observadas não são as regras da 8.112. Por quê? Porque ele é exclusivamente comissionado. Ele não é um efetivo que ocupa cargo comissionado, porque essa possibilidade também existe. Ele é exclusivamente comissionado. E nesse caso, as regras de Seguridade Social são as do INSS. Belezinha? Sussa, tranquilos? Isso aqui é fundamental para a gente entender que 8.112, nesse caso, só vai se aplicar para os servidores efetivos, só para aqueles que fizeram concurso, foram nomeados, tomaram posse, entraram em exercício e estão trabalhando na administração pública. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá que tem mais coisa para a gente analisar na aula de hoje, e essa aula é uma aula bacana porque ela fecha praticamente 8.112. Na próxima aula, que é a aula número 7, vocês vão analisar só disposições gerais, alguns detalhezinhos finais sobre 8.112, e a gente liquida 8.112 em 7 aulas. Ocorre que algumas têm parte 1, outras têm parte 2, outras têm parte 1, 2 e 3. A lei é enorme, a lei é muito grande. Mas uma coisa bacana que o LAC fez. O LAC preparou um curso de 8.112, uma aula de 8.112, para desossar o assunto, deixar você ciente de tudo que tem dentro dessa lei. Você não vai mais fazer prova, nem vai encarar um concurso público. Eu não vi isso porque faltou na aula. Não vai faltar, tá lá na aula. Se não tiver na aula, tá no slide, né? Vai estar na aula porque esse cabeçudo aqui fala demais, né? Então, veja só.
agora a gente já sabe a quem se aplica a 8.112 no tocante à Seguridade Social, beleza? A Seguridade Social do servidor público civil da União não se aplica aos ocupantes de cargos comissionados sem vínculo com a administração pública. Quem que é esse ocupante de cargo comissionado sem vínculo com a administração pública? É aquele que não é efetivo, é aquele que é exclusivamente comissionado. É o servidor, é o seu amigo aí, que ele foi nomeado para um cargo em comissão, ele não fez o concurso, ou se fez não passou, mas ele está trabalhando contigo. Por quê? Porque ele é um cara bom, ele trabalha bem, tem um bom serviço e nomearam ele para um cargo em comissão, está aí do seu lado, trabalhando neste momento, belezinha? Veja só, a Seguridade Social ela tem uma vinculação muito estreita com o servidor público em atividade. Então, quando a gente fala em Seguridade Social, a gente está falando do servidor público em atividade. Mas existem casos que o servidor público não está em atividade, mas também não está na inatividade. Ele está numa terceira... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, quero fazer um grande convite para vocês, para todos aqueles que estão estudando para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2016 para o cargo de assistente em administração. Nós, aqui do LAC Concursos, nós estamos oferecendo uma grande proposta pedagógica para quem vai fazer esse concurso. Aqui no LAC, quem estuda conosco, estuda em regime de metas. Aqui é o único lugar do Brasil que o estudo é focado em resultados. Sabe por quê? Porque nós temos uma grande metodologia chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Papo reto com você, cara. Se você matricular, cumprir as metas de estudos da coordenação pedagógica, você pode ter absoluta certeza que no dia da prova você estará muito competitivo, tá certo? Professor, quanto custa o curso completo do LAC Concurso? Olha só, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20, está no orçamento de todo mundo, o melhor custo-benefício da internet. Pode procurar aí, pode fazer sua pesquisa que eu tenho certeza que você vai optar pelo LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Mais uma coisa, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Você vai lá no site, se matricula. E você quer esse material de apoio? Galera, aqui embaixo tem um linkzinho. Você pode clicar nesse linkzinho e baixar o material de apoio dessa videoaula aí. Aliás, de todos os vídeos dessa playlist a custo zero, material de apoio só aqui no LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Tchau, tchau. Espero vocês. Clique lá.